Eu estou muito feliz porque existe um projeto de Deus para cada encontro entre uma palavra e um coração. Se você tem um coração aí, esse altar tem uma palavra hoje. E toda vez que uma palavra encontra um coração preparado, tem transformação, tem resultados, tem mudança e tem frutos a serem colhidos. Então eu quero já começar declarando e profetizando que essa semana não vai terminar da maneira que começou. Ela vai terminar muito melhor do que você imaginou, porque a palavra que vai sair do altar vai encontrar com um coração preparado para frutificar. E se teu coração é um desses corações, deixa ele bem aberto, porque a semente vai começar a cair, sementes vão começar a cair. E a Bíblia diz que quando a semente cai numa boa terra, essa semente frutifica a 30, 60 e a 100 por um. Quer dizer que para cada semente que cair no teu coração nessa noite, você vai colher 100. Amém? Então prepara para o que Deus vai fazer. Abre sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel. Quero de novo salientar a presença do pastor Kalel, que está me acompanhando. Está aqui também meu primo Lucas, a esposa e o cunhado. Fica de pé aí, Lucas. Lucas tem um testemunho muito forte que ele vai contar outro dia para vocês, de restauração. E veio de Itajaí, mora aqui próximo. Quem veio de outras cidades? Quem veio de fora de Brusque? Fica de pé. Quem veio de fora de Brusque? Que isso, gente? Metade da igreja? Que Deus abençoe vocês e que Ele recompense esse esforço de vocês, lançando uma palavra sobre o teu coração hoje, e que essa palavra frutifique a 100 por um em nome de Jesus Cristo. Amém? 1 Samuel, quem já achou? Quem não achou? Eu não achei, por exemplo, por isso que eu estou perguntando várias vezes. A Bíblia nova, é um problema. Está aqui, ó. 1 Samuel 17, a partir do versículo 38. Uma passagem muito conhecida, mas que talvez interpretemos de forma diferente hoje. Diz assim: E Saul vestiu a Davi com as suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém ele nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Eu não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Versículo 40. E tomou o seu cajado na mão. O que ele tomou? O cajado, aquilo que ele já manuseava antes, aquilo que ele já possuía antes. Ele toma o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras no ribeiro e pôs-lo no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Essa passagem que nós acabamos de ler precede uma das maiores vitórias bíblicas da história. É a famosa história que qualquer criancinha, às vezes até as não cristãs, conhecem. A história em que um pequeno homem, um pequeno jovem, um adolescente derruba um gigante, derruba uma ameaça, derruba alguém que tecnicamente era impossível de se derrubar, poderoso que era. Porém, um menino se apresenta diante dessa tensão, no meio desse medo, no meio dessa guerra proposta, se apresenta como voluntário para derrubar o gigante. Saul, o rei, diz a Bíblia, começa então a vestir aquele menino com suas próprias ferramentas. Fala: olha, bota esse capacete, bota essa espada gigante aqui, bota uma couraça, e começou a pegar o que servia para Saul, tentou colocar o que servia para ele no corpo de Davi. Muitos reis, muitas pessoas poderosas tentam colocar na próxima geração o que só serve para eles.
Mas Davi, apesar de menino, ele experimentou, ele respeitou a vontade do rei. Tá bom, deixa eu ver se serve. Vestiu, tentou andar. Repare que ele não negou de primeira, ele tentou obedecer a ordem do rei, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas depois ele percebeu que não ia dar. Eu não consigo andar com isso. Essas não são as ferramentas que eu uso. E a Bíblia diz que ele tirou aquilo e pegou o seu cajado. Davi, hoje em dia, um pouco mais crescido, se alguém brincar com a sua camisa, você pode até não ir com a cara da pessoa, mas você não vai entrar em depressão por causa disso. Pastor, eu entrei em depressão por causa disso, então procura um médico. É psiquiátrico. Porque uma pessoa adulta, ela já entende quem ela é. E ela não pode se ofender com a opinião sobre a sua blusa. Mas um adolescente não. Um adolescente fica muito ferido, as emoções estão muito expostas. Ele fica muito aberto, muito suscetível a qualquer ataque emocional. Mas Davi era um adolescente diferente, porque ele não estava debaixo de depressão, ele não estava debaixo de complexo de inferioridade, ele não estava num complexo de rejeição, ninguém me quer, ninguém me ama. Não, ele continuou o serviço normalmente. Quanto mais você protege a sua emoção, mais chances você tem de ser usado num grande dia. Quanto mais você protege a sua emoção, mais chances você tem de ser usado por Deus. Porque Deus manda uma ordem para você, se você não está preparado emocionalmente, suas emoções ficam na frente da ordem de Deus. É igual Deus mandar você andar com uma pessoa que você não gosta. Deus fala, vai com ele até o campo. Fala, com ele? Que ele morra. Graças a Deus aqui em Brusque não tem isso. Mas tem um monte de crente feiticeiro por aí pelo Brasil. Fala, Senhor, mata ele, Senhor. Para que todo mundo veja que tu existe, papai. Dá uma espiritualizada, né? Para fazer aquela macumba gospel. Leva, Senhor. Daqui leva o quê, irmão? Quero salvar todo mundo. Você está pedindo para levar, né? Graças a Deus aqui não tem essas coisas. Mas Davi, com suas emoções protegidas, obedeceu o seu pai e foi cuidar das ovelhas. Ele podia ficar revoltadinho, falar, não vou cuidar de nada, ninguém me ama nessa casa, um dia eu vou ser alguém. Você imagina o dia que Samuel mandou chamar Davi, unge a cabeça dele com óleo, e ele começa a entender que ele vai ser o próximo rei de Israel. Se Davi não tivesse as emoções no lugar, ele fala, agora vocês vão ver, seus desprovidos de graça. Desprovido de graça é desgraçado, a gente, né, chama de desprovido de graça. Desprovido de graça, agora vocês vão ver. Agora eu vou ser rei, agora eu vou matar todo mundo. Vocês que me feriram, não acreditaram em mim? Quem me viu passar na prova e não me ajudou? Ele cantou aquela música, né? Ele evocou essa canção. Não, Davi não fez nada disso. Ele é ungido por Samuel, no outro dia volta a cuidar de ovelha normalmente. Ele não fica ansioso, ai meu Deus, Deus tem um plano para mim, o que eu estou fazendo em Brusque ainda? Essa cidade é muito pequena para mim, Deus me chamou para coisas grandes. Davi não deixou suas emoções entrarem na frente da ordem de Deus. Então ele fica atento. Ele só recebeu a unção para ser rei e continua ali cuidando de ovelhas. O que Davi não tinha a mínima ideia é que enquanto ele cuidava de ovelhas, ele treinava, ele afiava uma ferramenta que era o seu cajado e a sua funda. O que ele não sabia, como qualquer pastor da época, o cajado era usado tanto para puxar a ovelha, para corrigir a ovelha, tanto para guiar, e a funda era usada para afastar os inimigos, para afastar os predadores das ovelhas. Davi, sem saber, estava sendo treinado em uma ferramenta que um dia o colocaria dentro do palácio. E ele foi sendo treinado. A Bíblia diz que ele matou urso, que ele matou leão. Ele foi usando aquela ferramenta e foi sendo treinado sem saber que um dia uma oportunidade iria acontecer. Às vezes a oportunidade chega na tua vida e duas coisas acontecem. Ou você está tão feridinho emocionalmente que você não obedece à ordem clara de Deus. No caso de Davi, veio através de Jessé que falou, vai lá na frente de batalha, entrega pão para os seus irmãos e queijo para os comandantes. Davi podia falar, eu?
Tá brincando, né? Estou aqui cuidando de ovelha, eles estão lá na guerra, eles são os heróis, eu agora vou ficar dando uma de office boy. Davi podia fazer aquilo que, graças a Deus, nenhum adolescente aqui faz, mas ficar revoltadinho com os pais. Eu não vou fazer nada, eu vou para o meu quarto, eu vou fugir de casa. Tem gente que fugiu de casa, só até a esquina, né? Depois chega na esquina e fala, gente, para onde eu vou? Aí dá mais aquela voltinha, né? Só para contar. Aí fala, vou voltar, hein? Mas não é por causa de vocês, não. Aquele coração duro. Davi não tinha essas coisas, não. Repare que para você ser usado por Deus depende muito mais de você do que de Deus. Porque de Deus basta uma ordem do céu e a coisa está feita. Agora, quando chega a ordem em você, começa uma série de problemas. Primeiro, suas emoções estão no lugar para interpretar corretamente a ordem de Deus? Estão. Tá tudo bem, pode me usar, Senhor. Então vamos lá para o campo de batalha. Chega no campo de batalha, o rei, não era qualquer um, tenta confundi-lo e fala, usa as minhas ferramentas. E Davi, como adolescente, teve coragem suficiente para falar, isso não serve para mim. Eu nunca experimentei isso, ou seja, essa ferramenta eu não sei usar. Eu vou usar a que eu sei, o cajado e a funda. Esse dia eu estava com meu filho José, tem 5 aninhos, e aí ele estava falando, pai, qual é o super-herói mais famoso, hein? Mais forte? Eu falei, não sei, filho, é o Hulk. Aí ele falou, não, pai, não é o Hulk, não, é o Homem-Formiga. Eu falei, José, eu já vi muita gente falar que é o Capitão América, que é o Homem-Formiga a primeira vez. Porque ele viu um desenho na televisão que o Homem-Formiga matava um cara grande por causa da arma que usava. E meu filho de 5 anos falou assim para mim, olha o que ele percebeu no desenho. Pai, não importa o tamanho do inimigo, o que importa é a arma que você está usando. Então até uma criança sabe que não importa o tamanho do cara, se o cara malha há 20 anos, é musculoso, tem 2 metros de altura, com uma pistola você acerta ele de qualquer lugar e acabou. Se ele for baixinho, se ele for grande, se ele for magro ou se ele for musculoso, morre do mesmo jeito. Sim ou não? Para você entender bem o que eu estou falando. Se eu pedir para você derrubar essa parede aqui, ó. Está vendo essa parede de alvenaria, pastor? Alvenaria? Só essa parte aqui, ó, da parede. Em uma semana, você consegue derrubar essa parede aqui? Em uma semana? Mole, né? 5 dias, talvez, 3, menos. 1 dia, se você tiver com disposição. É ou não, gente? Alguém aqui já quebrou parede na vida? Quem aqui já quebrou uma parede? Pelo amor de Deus, homens, não me envergonhem. Amor do Senhor Jesus. Dá para quebrar em uma semana? Dá, ele falou que dá, todo mundo acha que dá? Tá, mas tem o seguinte, você vai ter que quebrar essa parede aqui com uma pá de pedreiro. Você consegue em uma semana? Nunca. Você vai conseguir raspar a tinta em uma semana. Porque não existe missão difícil, existem ferramentas erradas. Grave isso. Esse é o título da palavra de hoje. Não existe missão difícil, existem ferramentas erradas. Seria impossível derrubar Golias com a ferramenta de Saul, mas com a ferramenta em que Davi tinha sido treinado desde a sua mocidade foi fácil, foi um tiro só. Foi 10 segundos de luta. A Bíblia diz, ele pegou seu cajado, pegou sua funda, botou 5 pedrinhas dentro e foi para frente de batalha. E a Bíblia diz que o gigante falou, vem. Ele falou, não, vem você. Porque o gigante estava querendo lutar espadinha. E Davi falou, se eu lutar espada com ele, eu morro. Ele vem com essa ferramenta, eu vou com a que eu sei usar. E a minha mata de longe. A ferramenta que Deus veio te treinando desde a sua mocidade, as ferramentas que Deus colocou na tua mão não foram por acaso. Existe uma oportunidade que está chegando e só ela vai derrubar os gigantes da tua vida. E só ela vai te trazer a vitória que você está esperando. Não existe missão difícil, existem ferramentas erradas. E talvez você tenha tentado fazer muita coisa na tua vida financeira, na tua vida emocional, na tua vida ministerial, na tua vida familiar, com as ferramentas erradas. 1 Reis capítulo 19 é tremendo. O profeta Elias está passando, vê o profeta Eliseu, pega a sua capa, joga sobre Eliseu, e diz a Bíblia que Eliseu estava debulhando com 12 juntas de bois. Ele era pecuarista,
cuidava de bois, estava com todas as suas ferramentas de pecuária ali. Quando o manto de Elias cai sobre Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu falou assim: espere um minuto, que eu vou despedir dos meus pais e vou destruir as ferramentas antigas. Ele coloca fogo na... Qual é o nome daquilo que segura o boi, gente? Isso, bota fogo nisso. Ele queima as ferramentas antigas, ele destrói, ele mata os bois, porque aquela ferramenta só serve para pecuarista. Agora ele seria profeta. Se ele tentasse levar aquelas ferramentas antigas para a nova fase, ele ia carregar um peso insuportável, como Davi carregaria se tentasse usar as ferramentas de Saul. Muita gente está carregando um peso insuportável, enquanto a Bíblia diz que o fardo de Jesus é leve e suave. Alguns estão carregando um peso insuportável, porque veem os outros se dando bem e querem tentar copiar a ferramenta que ele usa para se dar bem. Mas cada um que está aqui tem um propósito específico, uma missão única que foi dada só a você, e somente usando a ferramenta que Deus já te deu, você vai conseguir cumprir essa missão. E tem mais, a função de Deus é só te dar a ferramenta, a sua é aprender a usá-la com habilidade e perícia. A Bíblia diz que Davi era perito na funda. Deus só colocou isso na mão dele, agora ele aprendeu a usar. Quantas coisas Deus já colocou na tua mão e até hoje você não aprendeu a usar, e o dia da oportunidade pode vir e você não saber como derrubar os gigantes da tua vida, e você não saber o que fazer porque não sabe manusear as ferramentas que Deus colocou na sua mão. Há um tempo atrás, quando eu tive que enfrentar o maior gigante da minha vida, eu lembro que eu parei no meu quarto e falei assim: o que eu sei fazer? Sabe quando você está sem esperança? Sabe quando você não vê um dia a mais na sua vida, você acha que naquele dia você não vai passar? Sabe quando você está destruído emocionalmente, financeiramente, você está abandonado? Sabe quando você não sabe, assim, não tem a mínima ideia do que vai ser de você? Então, eu estava nesse dia, e eu lembro que eu parei no meu quarto e anotei o que eu sabia fazer. Eu falei: gente, nesses anos todos, o que eu aprendi? O que eu faço de bom? E eu fiz uma lista de 4 coisas, 4 ferramentas que eu tinha, que eu desenvolvi ao longo da vida. E Deus falou: é com essas ferramentas que eu vou te levantar. Uma delas era falar em público. O que eu estou fazendo hoje? Falando em público, coisa que eu não fazia há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás eu não fazia isso. Hoje, você liga lá para o escritório e tenta conseguir uma data de agenda, de palestra, de pregação, do que for. Não tem nem 2000 e não sei quanto. Mas eu nunca na minha vida pedi para fazer isso. Eu não pedi para o pastor Jackson me trazer aqui, vocês me convidaram. Qualquer lugar que você me vê andando, pregando, viajando, dando palestra, me chamaram, porque eu nunca pedi para fazer. Nunca articulei para ir. Mas o dia que eu botei a lista das minhas ferramentas, eu falei: Senhor, só sei fazer essas 4 coisas aqui. Eu falei: mas é isso que eu preciso para começar a derrubar o gigante. Foi com uma dessas 4 ferramentas que eu derrubei o gigante financeiro. Com outra eu derrubei o gigante familiar. Com a outra eu derrubei o gigante que me prendia na área ministerial. Ou seja, as ferramentas já estão com você. Você só precisa descobrir quais são e como usá-las. Senão você vai continuar exatamente como está. E quando os gigantes aparecem, você fica com medo e se junta ao povo de Israel, que ficava chorando de medo, ao invés de se juntar à equipe de Davi, que derruba gigantes. Por exemplo, o celular. Olha só. Deus não quer que você tenha uma boa ferramenta, uma excelente ferramenta. Deus quer que você tenha a sua ferramenta. O celular é uma boa ferramenta ou não é? Gente, quem tem um smartphone aqui? Um smartphone? Jesus. Vamos ter que fazer a campanha da prosperidade aqui, hein, pastor? Pastor, estou com medo. Pastor, só 4 pessoas têm. Quantas pessoas têm um telefone com internet aqui? Com internet. Agora o pessoal entendeu. Smartphone é telefone com internet. Entendi. Isso aqui resolveu muito ou pouco a sua vida? Meu Deus. Aqui tem lanterna, aqui tem despertador, aqui você checa as redes sociais. Você fala um oi aqui no WhatsApp, o cara lá no Japão responde oi no mesmo minuto, no mesmo segundo. Aqui você mede o pulso, mede batida do coração.
que mais você faz aqui? Aqui você anota, faz notas do dia, funciona como se fosse um computador. Aqui você salva documentos, você manda mensagem, você liga para pessoas que ainda serve para ligar, né? Eu lembrei esses dias que me ligaram, falei, gente, o que é isso? A minha esposa falou, ainda se usa telefone para ligar. Eu falei, é mesmo. Já não atendi uma ligação há meses. Depois que inventaram o WhatsApp, ninguém liga mais para ninguém, né? Então, está tudo aqui, é uma ótima ferramenta. Mas se eu pedir para o nosso querido aqui que falou que derruba a parede em 7 dias, olha, eu vou te dar uma excelente ferramenta. Vou te dar esse celular. É um iPhone 7 Plus. É o melhor que tem no mercado. Vou te dar a melhor ferramenta que tem no mercado. Toma, derruba essa parede com esse telefone. Ele vai quebrar o telefone, mas não vai quebrar a parede. Sim ou não? Não tem um aplicativo que ele consiga destruir a parede, destruir parede. Não vai conseguir. Não adianta você ter uma excelente ferramenta, você tem que ter a sua ferramenta, que Deus confiou em você. Só essa ferramenta vai poder derrubar o teu gigante. É essa ferramenta que é gratuita, que Deus já te deu, já veio com as batalhas da tua vida, veio com os problemas que você teve no passado. Quando você estava se sentindo sozinho, Deus estava afiando essa ferramenta. Descubra qual é hoje, faça a lista das ferramentas que Deus confiou na tua mão, porque nenhum gigante vai ficar de pé diante de você a partir de hoje. Nenhum, seja na área financeira, seja na área emocional. Aquilo que te prende emocionalmente, com a ferramenta certa você mata no mesmo dia. Gente tem complexo disso, complexo daquilo, não consegue dormir, tem crise de ansiedade, pânico, depressão. Uma ferramenta pode matar completamente os teus fantasmas emocionais. Uma. Em 2008 para 2009 eu tive ataque de pânico. No livro Rumo ao Lugar Desejado eu conto um pouco essa fase da minha vida. Tive depressão, ataque de pânico, foi uma fase muito ruim. Eu lembro que eu era jovem, eu tinha 20 e poucos anos, eu escrevia até carta de despedida. Teve uma vez, não sei se o Lucas lembra disso, que eu chamei você e o André e falei assim, olha gente, eu acho que eu vou morrer, vocês cuidam da empresa. Lembra disso? Tinha uns 28 anos. Eu falei, vou morrer. A depressão me pegou de uma forma, eu falei, pronto. Aí eu lembro que eu fui conversar com um especialista, o especialista falou, olha assim, toda vez que você achar que você vai morrer, você vai usar essa ferramenta aqui, você vai começar a conversar com você, você vai falar assim, por que eu vou morrer hoje? Se eu sou saudável, se eu já fui no médico e meus exames estão em dia, por que eu vou morrer hoje? Se eu estou em casa com a minha família. Ele me deu 5 perguntas para me auto-questionar. Com essa ferramenta, só com essa ferramenta de 5 perguntas, nunca mais o pânico veio. Porque quando você tem a ferramenta certa para a coisa certa, seja qual for o gigante, vai cair. Tem coisas, por exemplo, que a oração tem muito poder. A oração do justo pode muito em seus efeitos, mas tem coisa que ela não resolve. Não? Não. Bill Gates nunca orou na vida e tem mais dinheiro do que você e todas as suas gerações juntas. Steve Jobs era budista, nunca deu um dízimo. E até a 14ª geração dele, segundo a revista Forbes, os filhos dele vão ter dinheiro. Se a Apple hoje comprar todas as empresas de tecnologia do mundo, ainda ficam 81 bilhões na conta. Eles nunca oraram. Logo, a ferramenta de se prosperar financeiramente, se ganhar dinheiro, não tem a ver com a oração. Aí você começa a fazer um pensamento, um raciocínio aristotélico, lógico, e tem coisas que não tem a ver com a oração, tem coisas que tem a ver com o teu trabalho. Agora a oração vai abençoar o teu trabalho. Porque tem gente que tem dinheiro, mas não é abençoada, aí sofre com tudo isso aí que a gente falou, depressão, pânico, traições, etc. A Bíblia diz, a bênção do Senhor enriquece, e com ela não vem um desgosto. Sabe o que eu estou te falando hoje? Que você precisa descobrir se você tem usado as ferramentas certas para a luta que você está. Porque às vezes teu casamento está desandando, o que você tem que fazer, marido, é tratar melhor sua esposa e não orar mais. Às vezes sua empresa está falindo, querido, o que você tem que fazer é pagar os impostos, não fazer uma campanha de 7 semanas. Não adianta estar na missão certa com a ferramenta errada ou vice-versa. Não adianta estar com a ferramenta certa na missão errada também.
Você tem que descobrir o que Deus chamou você para fazer, alinhar com a ferramenta certa. E eu posso falar uma coisa para você: nada lhe será impossível a partir de hoje. Qualquer coisa que Deus mandar você fazer, você vai conseguir realizar. E presta atenção, não vai ser durante a vida toda não, vai ser de um dia para o outro. Davi um dia era pastorzinho de ovelhas, no outro dia era general do exército mais poderoso do mundo, o exército de Israel. De um dia para o outro a realidade mudou, porque ele usou a ferramenta. Se Davi não tivesse com as emoções no lugar e tentasse enfrentar o gigante constrangido pela sugestão de Saul, ele teria morrido, e nós não teríamos uma das mais célebres e famosas histórias bíblicas, que é a história de Davi e Golias. Se alguém está te constrangendo a usar as ferramentas que não são tuas, peça perdão para ele, devolva e fale: eu vou usar o que eu tenho, o que Deus já me deu. Nenhuma ferramenta é melhor do que aquela que Deus já te deu. Talvez hoje seja o dia de você sentar e fazer como eu fiz. Anote tudo aquilo que Deus já te deu até hoje. Quais são as ferramentas que você tem? Porque foram com essas ferramentas que eu tinha que Deus me trouxe até onde eu estou. Vou repetir. Foram com as ferramentas que eu já tinha. Eu não precisei comprar novas ferramentas. Eu não precisei usar a ferramenta de alguém. Foram com as ferramentas que Deus me deu durante os ciclos da vida, durante as dificuldades da minha vida, durante o meu crescimento pessoal. Foi com essas ferramentas mesmo que Deus me levantou do dia difícil e derrubou os gigantes da minha vida. E assim vai ser contigo, já está na tua mão. As ferramentas já estão aí. Deus já te deu. E outra coisa, Deus não faz acepção de pessoas não. Mas eu me converti ontem, pastor. Ele se converteu ontem e tem gente que está há 30 anos e ainda não está com a ferramenta que você já está. Aliás, no reino de Deus tudo é o contrário. Os últimos serão os primeiros. Os adultos têm que ser como crianças. É diferente no reino de Deus. Quem quiser ser o maior, vai ter que ser o menor. Então não se afobe. Você pode ter começado a vida cristã ontem. Hoje, você pode começar hoje, se convertendo hoje. Você já sai daqui com ferramentas nas mãos para derrubar os gigantes da tua vida, para derrubar aquilo que está segurando a tua caminhada nessa terra. Sabe por quê? Não existe evangelismo melhor do que uma vida plena e próspera aqui na terra. Muita gente por anos tentou falar de Jesus com Bíblia debaixo do braço, usando o terno, mas a vida estava toda destruída. As pessoas não acreditam no que você fala, as pessoas acreditam no que estão vendo. Eu sirvo um Deus da prosperidade, mas está sempre endividado. Eu sirvo um Deus fiel, mas minha família está destruída. Mas fazer o quê, né? Foi a vontade de Deus. Ou seja, chegou um tempo da gente começar realmente a ter uma vida boa, uma vida plena, uma vida próspera aqui na terra. Não só próspera financeiramente, que é muito legal, mas próspera nas emoções, próspera nos sentimentos, na família, no ministério, na vida espiritual e também na vida financeira. Só assim as pessoas vão acreditar que o Deus que você serve é o Deus de verdade. É o Deus que faz o impossível acontecer, porque as pessoas sabem de onde você saíram. As pessoas viram o que aconteceu e vão ver onde você vai estar daqui a uns dias. Então lembre-se disso. As ferramentas já estão nas tuas mãos. Já está com você. Não depende mais de Deus. Tem muita gente que está colocando, e eu encerro com isso, tem muita gente que está colocando a culpa em Deus. E o que esquece é que há 2000 anos atrás, Deus enviou Jesus Cristo na cruz para saldar nossos problemas. Quer perdão de pecado? Você já tem. Quer libertação? Você já tem. Quero cura? Já tem. Mas eu quero agora uma vida próspera. Já tem. Tudo na cruz já foi feito. Se você acha que Deus tem que fazer mais alguma coisa por você, você está cancelando o sacrifício da cruz. Quem tem que fazer agora é você. Descobrir as ferramentas que Ele colocou na tua mão e começar a usá-las de forma que traga resultados. O que funcionou na geração de Saul, que foram as armaduras, o capacete, aquela espada grande, não funcionaria na geração de Davi, que era uma geração mais ágil. Esses dias eu estava conversando com meu pai sobre isso. Meu pai está falando: Thiago, estou preocupado. Eu falei: por quê, pai? Muitos pregadores de calça jeans no altar. Eu falei: pai, isso é terrível, pai, nós temos que ver o que está acontecendo com o Brasil. Hoje eu cheguei aqui e falei: pastor, já que você tem problema de eu pregar de calça jeans? Ele falou: não, graças a Deus. Filma aí que eu vou mandar para o meu pai. Porque na geração dele,
Na geração do meu avô, meu avô acordava de madrugada para orar de terno. Porque ele falava, vai que Jesus volta. Estou de pijama aí, fico. Só o que você está rindo agora, há 3 gerações atrás fazia sentido. Mas eu não posso pegar as ferramentas que deram certo no passado e tentar usar hoje, porque os inimigos são diferentes. Os inimigos que meu avô tinha, que meu pai tinha, não são os mesmos que eu tenho. Então, para cada inimigo, Deus já te deu uma ferramenta que derruba eles. Para cada inimigo, seja na vida emocional, financeira, em qualquer área da tua vida, Deus já te deu. Descubra qual a ferramenta que está em você e começa a desenvolvê-la, começa a afiá-la, porque Deus vai fazer você usar essa ferramenta e ela vai derrubar os teus gigantes, vai derrubar os teus inimigos, nenhum vai ficar de pé. Sabe para quê? Para que todo mundo glorifique o nome daquele que você serve. Deus não faz nada por causa da gente só. Se Deus derrubar teu inimigo, não é para que você fique famoso, é para que o nome dele fique mais conhecido por causa desse milagre que vai acontecer na tua vida. Deus não faz nada por causa de um só, Ele está sempre preocupado com o coletivo. Ele vai te dar o seu milagre hoje, Ele vai derrubar o seu gigante hoje, mas não é só para você ser levantado, é porque Ele quer com esse testemunho salvar toda a tua família também que não quer vir ainda à igreja, salvar essa cidade que ainda está com o coração duro para Deus, é por causa de você. Deus é tão focado nos outros que a Bíblia diz, eu abençoarei Abraão por amor a todas as famílias da terra. Ou seja, Abraão foi abençoado do jeito que foi, não porque ele era bonitinho, Deus queria ter um pacto só com ele, mas porque Deus já tinha intenção de abençoar todas as famílias da terra por causa dele. O pacto que Deus quer fazer contigo nessa noite é, eu vou te dar as ferramentas certas, você vai derrubar teus gigantes, mas quem vai ficar famoso com isso sou eu. Quem vai ser glorificado com isso sou eu. E se você entender isso, Deus vai colocar o que você precisa na sua mão. Nós acabamos de fazer uma conferência agora para 5.000 pessoas, 3.500 pastores. Do nada, alugamos um ginásio, fizemos uma divulgação pela internet, pelo Facebook, e as pessoas apareceram. O pastor Jackson estava lá. Aí, montando tudo, a minha equipe falou assim, olha, vamos fazer um banner seu, assim, uma cara apostólica querubínica, assim, ó, para que todo mundo saiba que é a tua conferência. Eu falei, isso!